Existem limitações físicas específicas que podem tornar uma paciente não elegível para a cirurgia de prótese de mama? Abordar condições como tabagismo crônico, obesidade extrema e problemas de circulação, de cicatrização de pele, que podem aumentar o risco de complicações cirúrgicas e comprometer os resultados. Aqui, doutor, nós temos alguns pontos que eu acho que seria interessante você falar, né? Como, por exemplo, questão do tabagismo, essa questão da obesidade, que hoje em dia tem muita gente que acaba glamourizando isso, né? E a gente está aqui falando, não de forma pejorativa, mas assim, de forma informativa e científica, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença. Então a gente quer deixar claro aqui que, em hipótese nenhuma, né, a gente está colocando isso como pejorativo, mas sim como forma informativa de alerta. Então, doutor, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do tabagismo, né, como também dessa questão da obesidade e os problemas aí advindos de cicatrização. Primeira coisa, a pessoa quer operar a prótese de mama, espera que seja uma coisa segura, né? Ela precisa sair bem da cirurgia e ela precisa ficar mais bonita. Então, por exemplo, se pega uma paciente que é fumante crônica, a gente sempre orienta a parar, pelo menos um mês antes e um mês depois. Por quê? Quem fuma, a circulação do corpo todo é comprometida, então vai menos sangue para a pele. Então, o que acontece? Quando a gente coloca a prótese, a pele fica esticada, a chance de abrir, de ter um resultado ruim é maior. Fora isso, tem mais chance de ter trombose. É quando forma um coágulo na veia profunda da perna, que é uma coisa perigosa também. E obesidade. Obesidade é o seguinte, não é nada de gordofobia, é mais para segurança mesmo. Até a gente teve um exemplo de um caso. Dependendo da maca, por exemplo, da estrutura, tem macas modernas que aguentam até 150, 180 quilos, mas a maioria até 110 quilos, 100 quilos e olhe lá. A gente precisa posicionar o paciente na maca. A gente precisa subir e descer, mexer para poder ter o melhor posicionamento, para ter o melhor resultado possível, para evitar complicações na cirurgia também. Então já parte daí, não é que a gente está sendo assim, pejorativo, que a maca não vai subir, não é isso, é porque é um fato da estrutura mesmo do material. Fora isso, quando você tem uma obesidade crônica, a gente na clínica opera com anestesia local e sedação, para ser uma coisa mais rápida, mais prática e menos invasiva. E quem tem obesidade extrema, é a dificuldade de respirar que é o problema. Quando você deita, a língua cai para trás, as pessoas roncam, né? Não conseguem respirar no meio da cirurgia, que é uma coisa muito mais grave, né? A última coisa que você tinha falado de problema de cicatrização. Lógico, tem gente que faz queloide, né? A gente tem recursos para minimizar isso aí. A gente pode usar fita de silicone, pode depois fazer até infiltração ou beta-terapia, mas isso precisa ser muito bem conversado e precisa ser pesado se vale realmente a pena ou não, porque a gente opera para ficar mais bonita, né? E não para ficar mais feia. Outra coisa, por exemplo, pacientes que têm varizes, né? É uma coisa que passa muito batido, a gente nem... uma cirurgia besta, tranquila, rapidinha, mas quando você tem varizes, a sua circulação na perna é prejudicada e quando você está deitada, pode formar coágulos dentro do sangue, que é a tal da trombose, né? Então, a gente fala de trombose, mas agora eu vou explicar de um jeito que para todo mundo entender, né? Então, durante a cirurgia, a circulação fica prejudicada nas veias profundas da perna, principalmente quem tem varizes, quem tem obesidade, quem fuma. Então, o coágulo pode se formar nas veias profundas da perna, né? Da panturrilha, que é o nome científico, é o trombo. Dá uma inflamação, uma dorzinha local, parece um cãibra, que é a trombose. O problema não é esse, o problema é esse coágulo ele cair na circulação. No que ele cai na circulação, ele pode encravar no pulmão, aumentar, você não consegue respirar, pode até morrer por causa disso. Então, quem tem obesidade crônica, tem varizes, tabagista crônica, tem também toma anticoncepcional, principalmente aqueles anticoncepcionais injetáveis, a gente sempre orienta parar pelo menos um mês antes o anticoncepcional e um mês depois e usar a meia elástica durante a cirurgia e um mês depois também.